comprei esse tecladinho aqui para complementar, né, o teclado Mac, e ele não deu 2 meses de uso e ele já quebrou. A tecla Enter não tem conserto porque quebrou um pininho bem aqui. E eu contactei o vendedor, não tive resposta. E é isso. O produto é bacaninho, tem uma qualidade boa de carenagem, ele se encaixa bem aqui junto com o outro, mas no final das contas não serve para nada porque não dura. É um produto de baixa qualidade.